Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Superdotação na Pele. Eu sou a Poliana Raquel Pedroso, sou psicóloga, sou terapeuta do esquema e hoje eu convidei uma pessoa super especial, né, que trabalha aí também com superdotados para estar aqui com a gente para, né, trazer um olhar diferente. Vocês sempre estão, né, acompanhados aqui de várias psicólogas, neuropsicólogas, né, e hoje eu chamei uma pessoa aí de uma área diferente para a gente ter um viés também diferente, né, sobre esse olhar amplo da superdotação. Convidei a Daiane, né, que é geneticista, que trabalha aí com mapeamento genético. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigada por ter aceitado, né? Eu falo que é uma loucura minha aqui. Às vezes eu tenho umas ideias que não sei de onde que vem, mas vamos lá. E todo mundo top, vai embora comigo nessa ideia. Mas que gostoso, tem sido muito bom compartilhar, né, as histórias. Quando eu fui criar, né, esse podcast, eu coloquei, até surgiu essa ideia quando eu estava tomando banho, né? Eu estava tomando banho Olha e eu só, pensei sobre isso, sabe? O quanto é importante, né, que a gente tire, claro, né, que é importante que a gente tenha a ciência, que a gente, né, tenha os estudos, os artigos contando e compartilhando, né, de forma quantitativa, né, os dados sobre a superdotação, mas o quanto é especial e importante, né, também a identificação por meio, né, do relato de outras pessoas, né, sim. né, ainda mais num país tão desigual, num país tão diferente, né, em cada região do país, e aí se torna ainda mais diferente o perfil da superdotação, né? Porque além de Uhum. características individuais, subjetivas, a gente tem um país totalmente, né, diferente em cada região, né? E é bacana que todo mundo que está vindo aqui no podcast, cada um está de um lugarzinho do Brasil, né? Está Então, o ótimo. quanto isso mostra também que, né, a genética, ela tá aí com uma base muito importante. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigada Eu por ter agradeço, aceitado. Poliana, pelo convite, por estar aqui, né? Parabenizo você pela iniciativa também. Eu acho que é riquíssimo esses espaços onde nós possamos compartilhar. Eu estou aprendendo também vendo esses podcasts. Até falei para você, né? Vocês fizeram aquele episódio onde fala da maternidade. A gente, como profissional, acaba às vezes focando tanto em olhar para o outro e a intensidade que nós vivemos como pai, mãe, como pessoa. E quando você fala isso de se sentir, quando a gente faz uma definição daquilo que é o normal é uma curva onde está a maioria, né? E a pessoa superdotada, por definição, é aquela que saiu da curva. E quando a gente se reúne para falar dessas características, e essa é uma coisa que eu vejo nos meus atendimentos, as pessoas comumente perguntam assim, mas você já viu alguém tão diferente igual eu? Eu Uhum. acho que esse espaço que você cria para a gente dialogar é para falar que, né, aquele grupo ali fora da curva compartilha de coisas em comuns e tem como nós termos qualidade de vida dentro dessa dimensão, né, da nossa diferença, da nossa singularidade. E eu vejo assim, né, que é muito também peculiar, né, como cada característica se expressa, né, por mais que a gente leia, né, assim, o perfeccionismo é uma característica significativa, né, e predominante na superdotação. Mas como esse perfeccionismo aparece em cada um, muito, né, singular. E para uns vai gerar muito sofrimento, para outros vão saber lidar, né, ali de forma adequada com essa característica, outros vão pegar aquilo e vão potencializar aquilo e, né, e criar uma coisa nova, e fazer uma ideia nova, e, né, se envolver com alguma coisa. E isso acaba se tornando, né, muito singular esse olhar. E claro, né, que a gente pensa que cada característica, né, é uma faca de dois gumes, né? Pode me levar a super desenvolver uma habilidade naquilo, como super adoecer também por aquela característica, né, Daiane? É, porque E como que você chegou, né, à superdotação? Como que ela caiu aí nas suas mãos, né? Foi, né, desde criança que você sabia sobre isso? Foi algo mais recente? Como que foi esse processo? foi um processo bem recente, né? Tem uma janela temporal aí, eu acredito que de uns 2 anos, tem relação também com o meu trabalho. Então, você falou, eu sou geneticista, eu acho que muitas pessoas ficaram pensando o que que é um geneticista, né? Então, classicamente, o geneticista é um profissional que vem da medicina, que avalia as informações genéticas
e até um tempo era muito relacionado com síndromes. Então, se falava assim, vou no geneticista para fazer um diagnóstico de síndrome de Down, uma síndrome era essa especialidade médica. Porque nós tínhamos um limite do conhecimento. Então, você sabia assim, um gene, um cromossomo causa uma coisa, né? Ou um conjunto de características. Só que nós, na nossa constituição humana, nós somos um somatório de receitas. Então, uma coisa bem palpável, uma receita para formar um fio de cabelo, tem muitos ingredientes ali para chegar nesse fio. E como que é a minha receita para a produção? Porque se nós olharmos, você falou assim, cada pessoa vive o perfeccionismo de uma forma, porque todo mundo tem cabelo, mas cada um tem um cabelo diferente. Então, é esse olhar para o que nós temos, que é singular, e cada teste genético que eu recebo, Poli, é muito interessante. Assim, é incrível como pode. É sempre um desafio. Isso alimenta o meu trabalho, alimenta a minha potencialidade de olhar as coisas Alimenta a sua curiosidade, né? porque porque as pessoas são muito únicas na sua constituição. Uhum. E com o avanço do projeto Genoma, onde hoje a gente conhece melhor as nossas receitas, ainda é o começo, a gente está assim, é o futuro da ciência, o futuro da medicina, essa área que é chamada de medicina de precisão, onde eu consigo avaliar as receitas. Então, isso foi um somatório do estudo da genômica com a inteligência artificial. A inteligência artificial tem ajudado muito isso, porque deu, olha assim, um fio de cabelo é isso, o que que precisa para formar? Então, eu tiro receita. E essas coisas que eu falei de características mais nossas, externas, elas são receitas muito mais práticas, mas tem receitas nossas, ansiedade. Como que é uma receita para fazer ansiedade? Tem gente que sente aquela ansiedade de vazio, tem gente que sente a ansiedade que parece que vai explodir, tem gente que sente a ansiedade que já é existencial, a pessoa vive ansiosa, e o teste genético ajuda a gente a compreender. Mas fazendo um spoiler, é que para contextualizar como que apareceu a superdotação, eu preciso falar um pouco dessa minha atuação. Então, eu sou bióloga de formação, Uhum. sou geneticista e eu trabalhava no Instituto de Pesquisa. Fui professora universitária, sou ainda, né, professora, mas era, né, primariamente meu trabalho. Daí fui estudar no Instituto, eu era pesquisadora no Instituto e as pessoas faziam teste genético e precisavam de alguém que interpretasse. Os médicos pediam teste genético, aí eu fiz disso, né, uma atuação clínica. E o que que começou a chegar para mim no consultório? Então, as pessoas vinham falando assim, olha, eu já tive diagnóstico de borderline, de bipolaridade, de autismo. Muitas vezes os pais trazendo os filhos falando, olha, a gente acha que pode ser autismo, mas não é uma certeza disso. Então, quando eu pegava esses testes, eu ia olhar o resultado, essas pessoas tinham muitos genes compartilhados em populações superdotadas. E daí eu falava, olha, você tem a genética compartilhada para superdotação. Aí dialogava com o profissional e vinha a avaliação. E nessa conversa com quem fazia a avaliação, uma amiga minha, até a Adriane, que né, aplica os testes neuropsicológicos para superdotação, ela falou assim, Daiane, eu te conheço, conheço tua trajetória, olhando as tuas características, e você? E o teu filho? Daí, quando ela falou isso, eu comecei a perceber algumas coisas do meu filho que eu via nos meus pacientes, mas eu não tinha, assim, como eu e meu marido, a gente conversa muitas coisas que são teorias, ele não convive com outras crianças, eu achava isso daqui, é porque ele tá no meio, assim, né? Ele fala essas coisas, esse vocabulário dele rebuscado, é porque nós falamos algumas palavras, né? Assim, sempre achava que aquilo ele era igual nós. Então, quando ela fez essa pergunta, não, o Felipe vai fazer a avaliação dele, fez, né? Ficou, né? Todas as características. Aí teve o meu processo também, fui avaliar meu teste genético, fui avaliar o dele, a gente teve esse reconhecimento. E nisso, o quanto você percebe o paciente que chega aqui com a superdotação, e ele sempre tem o relato da mãe, de algum, dizendo assim, ele é muito inteligente. Os professores, o profissional. Só que, geralmente, quando ele chegava aqui para mim, era mais pela via do sofrimento, da falta de adequação. E quando eu olhava esse relato do paciente dele falar assim, eu sou muito estranho, porque eu não, jamais eu imaginei assim, eu sou superdotada. Eu pensava, eu sou uma pessoa estranha.
sou a pessoa que, enquanto os outros gostam de ir para balada, eu gostava de ficar lendo artigos, assim, os meus amigos falavam, você é viciado em ler artigo, né? Constrange a gente, né? Eu tinha uma amiga muito próxima, ela falava assim, isso é constrangedor, você tá no doutorado e fica lendo demais e a gente quer viver. Então, eu sempre pensava que eu era fora do espaço, do lugar, e cada paciente, quando ele começava a relatar aquilo, eu pensava assim, meu Deus, mas não, e no outro eu me enxergava. Em mim foi por essa a similaridade de algumas dificuldades, né? Que a gente percebe que são vivências em comum. E nesse momento dessa percepção, eu pensei, mas por que que os profissionais não pensam na superdotação? E daí eu acho que aqui, né, é uma questão que você aborda bastante, que você fala, que você também recebe e compartilha dessa experiência. Uhum. E eu acho que é muito, né, os discursos talvez que você escute são os mesmos que eu escuto também, né? Geralmente não vem para avaliação da superdotação. Hoje tem mudado um pouquinho mais, né? Porque acho que o conhecimento, né, nas redes sociais, nas mídias, né, tem favorecido com que as pessoas, né, percebam a característica da superdotação. Mas até, sei lá, um ano atrás a gente só recebia avaliação para autismo, para TDAH, né? Era muito mais presente essas outras avaliações e os discursos eram os mesmos, né? Eu sou desajustado, eu não gosto de conviver com as pessoas, né? Eu acho que eu sou inteligente, mas eu sou um ótimo procrastinador, porque eu deixo tudo para a última hora, e aí, né, eu engato lá a quinta marcha e vou super rápido e faço aquilo rapidão, né? Então eu vejo que muitas características de fato né, chegam a todos os profissionais, sejam os médicos, né, seja ali aos psiquiatras, que geralmente solicitam, né, a avaliação neuropsicológica. E eu acho que assim como você, Daiane, eu fiquei pensando aqui quando você falou, né, de que cada mapeamento ali que você faz, né, é uma incógnita, é um quebra-cabeça que tem que pensar sobre ele. Eu vejo que na avaliação neuropsicológica, né, hoje eu só atuo com avaliação neuropsicológica, também é exatamente isso, sabe? Não é, por exemplo, né, todos vão ter atenção acima da média, ou todos vão estar com a inteligência acima da média, né? Então, pega uma pecinha aqui, interpreta daqui, pega outra ali, pega esse histórico, né? Então, eu vejo que é um compilado de características. Claro que a avaliação neuropsicológica ela nos ajuda muito, né, a compreender onde esse paciente está em relação, né, a essa curva, né, essa normativa ali que a gente tem. Mas, né, eu vejo também que muitas características, né, como a gente falou, são muito singulares, assim. E eu fiquei pensando, né, você falou dessa receita, né, e eu fiquei pensando assim, será que tem coisas que, né, porque assim, na avaliação neuropsicológica, por mais que seja muito diferente cada um, né, a gente tem um perfilzinho, né, que a gente sente ali, epa, né, quando aumentou isso aqui, né, né, eu ouvi ali o relato dessa mãe, dessa criança, ou desse adulto, já suspeitei das altas habilidades pelo relato de história de vida. E quando eu vou aplicando os testes, né, vou corrigindo, vou vendo os resultados, já vai, opa, aqui já vai se encaixando para cá, né, mais para esse lado das altas habilidades do que para uma dupla, né, ou não, aqui já é um caminho de uma dupla excepcionalidade. No seu trabalho, você também percebe isso, né? Talvez essas receitas que vão se cruzando ou que vão aparecendo também, né, em todos os pacientes. Como que é Aqui na sua área? vou me fazer de uma analogia de uma outra parte da teoria, que é a chamada teoria dos copos, Aham, que a teoria dos copos ela é utilizada para explicar assim muito do autismo. Então, inclusive no artigo ele, né, tem um artigo que depois posso deixar a referência ali que o autor coloca que é como se nós fôssemos copos e aí você vai enchendo aquele copo de bolinhas e ele transborda. E quando ele transbordou, porque eram vários fatores para chegar na questão do autismo. Então, é comum, tem genes em comum em toda a população, por exemplo, para degradar a dopamina, para via de serotonina, para ocitocina, eles são comuns na população. Só que daí, por exemplo, uma pessoa que tem uma rota de estimulação cortical, frontocortical, né? Ela expressa o gene BNDF com uma grande intensidade, ela vai ser uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa muito inteligente.
se isso ficou restrito a essa região. Ela pode ter uma inteligência cognitiva, emocional muito grande, ela pode ter várias formas dessa expressão ser diferenciada. Só que se você somar isso, né, dessa característica com mais outras rotas que potencializam a, esses fatores, é como se você colocasse mais uma bolinha nesse copo. Aí você teve no processo do neurodesenvolvimento, porque nessas fases, né, embrionárias ainda onde o tecido nervoso está se constituindo, e lembrando assim, o nosso tecido nervoso, ele tem uma grande conexão com o nosso tecido epitelial, porque a função do tecido nervoso é receber uma informação, processar e responder. Então, a pele é a forma de recepção, né? A nossa a camada que nos cobre de perceber e fazer leitura do mundo. Então, região do hipocampo, que é a nossa janela da percepção, tudo isso é uma orquestria na formação que ela é hiperestimulada, né? Ela se forma de uma forma integral e conjunta para ter uma excitabilidade maior. Então, quando você olha que isso veio de uma forma muito orgânica, muito ampla, é como se tivessem mais bolinhas nesse copo e essa característica transborda. Então, eu vou olhando ali, olha, esse gene aqui é meio comum. Daí, quando eu vejo que aqueles que estão lá no neurodesenvolvimento, aí já é aquilo que você falou. Aqui eu já penso, aqui tem, né, uma propensão muito alta para ser realmente uma pessoa que tem a superdotação, porque combina essas informações lá no processo da neurogênese. E daí tem alguns que é uma neurogênese que está muito relacionada a gente pegando e pensando nos neurônios, as bainhas de mielina como se fosse, né, fibras. Ele tem fibras muito rápidas, ou ele tem a capacidade de produzir neurotransmissores, ou ele tem uma questão epigenética, que é de uma expressão, de controle da expressão aumentado. Então, o que enche o copinho de cada um pode ser coisas diferentes, mas são copinhos que transbordaram, né? Então, realmente é na mesma modo que você enxerga ali. Tem alguns sinais que são básicos de origem que vão aí fazer a pessoa ser única, mas que, né, no final. Daí tem uma outra analogia que eu gosto de fazer, Poli, que é assim: eu vou pedir para você fazer um bolo de chocolate, né? E eu Uhum. também vou fazer um bolo. Eu sou intolerante ao glúten e ao leite, então o meu bolo vai, no final é bolo de chocolate, mas não foi esses dois ingredientes. E eu cheguei lá. E você vai fazer o teu convencional, porque cada uma de nós tem uma receita diferente, mas a gente chegou no final. Então, cada pessoa que eu recebo, eu estou entendendo que ingredientes que precisa para o bolo crescer, para, né, para dar nessa analogia de receitas, nós podemos ter ingredientes diferentes para chegar ao mesmo. Aqui nós falamos da característica, né? Mas poderiam ser sintomas, poderia ser metabolização de medicamentos. Uhum. E quando a gente pensa, né, nesse mapeamento, Daiane, a partir de qual idade que pode ser feito, né? Tem um limiar ali ou não? E o mapeamento pode ser feito em qualquer fase da vida, né? Eu já atendi um bebezinho, assim, né? Uhum. Que mais novo foi uma criancinha de 1 aninho que estava com alguns sintomas bem específicos. O que muda é assim, em diferentes fases da vida, nós vamos poder fornecer, por uma questão ética, informações que são diferentes. Então, com o mapeamento, eu posso fazer um cálculo de risco. Então, você vai me contar, se Poliana, na tua família tem um histórico genético de doença cardíaca, né? Por exemplo, se fosse, você vai me falar e você vai dizer assim, eu quero saber o meu risco. Você tem o direito à tua informação. Eu vou falar, olha, segundo essas análises aqui, o teu risco é um risco médio e é por conta da via de colesterol. Então, essa é uma. Agora, se a mãe trouxe o filho para fazer, para avaliar a questão de altas habilidades, e ele vem em blocos, então ele ajuda a compreender quais são os blocos de uma maior propensão à inteligência, à memória episódica, né? Os várias vias da fase cognitiva. Para as crianças é muito importante na alergia, então eu atendo muitos pacientes que vêm com autismo, porque às vezes eles têm uma seletividade alimentar e a Nutri tem aquela dificuldade de entender se aquilo, né, é realmente uma aversão ao alimento, porque na neurodiversidade é comum também as alergias e intolerâncias, cerca de 50% tem algum tipo de sensibilidade aumentada a alguma substância, às vezes é o leite e o glúten, que no meu caso é os dois, né? Uhum. Mas
como a criança às vezes ainda não tem essa percepção, a comunicação, com o teste a gente já identifica, né, o que que são essas propensões. Muitas crianças com frutosemia, então às vezes ele tem aversão à fruta, não é pela questão de sensibilidade do paladar somente, né? Ele não tolera aquele alimento. Uhum. Então, quando ela traz essa criança, nós vamos ver o que que eu consigo fazer de norteadores agora, nessa fase da vida dela. Saber o risco para doenças futuras é um direito dela saber quando ela completar a sua idade e tiver a questão cognitiva para dessa decisão. Então, para uma criança, a gente tem que cuidar o que que vai ter de resultado. Eu vou dar um risco para Alzheimer? Não faz sentido, né? Então, o painel pode nos dizer muita coisa, a gente tem que saber o que que vai perguntar para ele. Mas depois, só tomar um pouquinho, né? Depois o objetivo. Porque eu tenho pacientes que chegam aqui, eles querem saber resposta ao medicamento. É isso, né? A busca para saber a melhor medicação que vai responder. E outras pessoas chegam, e é assim, o perfil de pessoas que já têm um diagnóstico bem definido, eles chegam para medicação, e o perfil que geralmente é quem chega com superdotação quer saber um diagnóstico, né? A pessoa até fez um teste, mas parece que ela quer uma prova mais concreta de que eu já recebi muitos assim que vêm para fazer o teste também nessa questão de ter ali visualmente mais uma prova de que ela é superdotada, que às vezes ela resiste a acreditar. Uhum. E eu acho assim também que, né, ali na infância, pelo que você falou, né, além da questão da nutri, eu pensei aqui também que é muito comum, né, as excitabilidades, né, os incômodos sensoriais, né, que você também trouxe. Acho que, né, acaba orientando bastante, porque às vezes até, né, a terapeuta ocupacional tem uma dificuldade, né, de lidar com essas questões, né, na integração sensorial. E eu vejo que, né, com os adultos, é justamente esse caminho que você falou, que eu noto aqui também como grande demanda, encontrar medicação. Já passei por 500, né, medicamentos, já passei por vários profissionais, né, e eu acho que aqui comigo, né, quando eu faço a devolutiva, às vezes eles perguntam assim, tá, mas você não acha que esse resultado é de outra pessoa, né? Você não corrigiu, você tem certeza que você não corrigiu errado, né? Que você não colocou Uhum. ali outra informação, né? Então, acho que isso que você trouxe agora de buscar uma prova concreta, né? De fato ali, é muito comum nos adultos, né? Às vezes até é comum, por exemplo, receber pacientes que já passaram por outra avaliação neuropsicológica e que querem verificar, né, que estão ali reavaliando, né, seja porque fizeram avaliação, mas não foi identificada e viram que o QI deu super alto, todas as funções, mas não estava, né, claro, ali no laudo essa condição, ou por condições duplas, né, que daí vem para um diagnóstico diferencial mesmo. E que legal, né? Acho que tem coisas aí muito, muito importantes. Acho que todas, por mais que a gente trabalhe em áreas distintas, né, a gente caminha pelo mesmo caminho, né, eu acho. Essa parte, como eu faço a avaliação do teste genético, se eu não tiver o sentido de integração multiprofissional, no meu trabalho depois ele não faz sentido, porque eu vou falar assim, olha, por esses genes aqui, você tem uma sensibilidade muito aumentada, uma constituição de fibras, né? As filagrinas, que é comum ter uma malha mais aberta para percepção das coisas, então não pode usar determinados produtos porque sensibiliza mais. O que você falou dos cuidados com as etiquetas, né? E, né, o meu menino, assim, etiqueta nem pensar. E eu também sempre me achava muito chata. E daí uma das coisas que mudou, Poliana, você perguntou com que idade, porque eu sempre recebi esse rótulo de ser uma pessoa muito chata, e assim eu achava, nossa, eu tenho essa sensibilidade à luz, mas parecia que aquilo era uma culpa, sabe? Assim, de repente você entende de todo o acontecimento, de todo o metabolismo, de por que que isso acontece comigo, e aquilo se incorpora na tua rotina de uma forma mais natural, né? E você entendendo essa rota, esse mecanismo, você vai trabalhar as formas de intervenção, de terapia que são adequadas. Então, o meu diálogo, né, nós recebemos um paciente que é incomum. Eu preciso conversar com você para você falar para que eu procure isso nessa forma, né, genética de manifestação.
E depois eu vou te dar o feedback, quando é o caso do trabalho do psicólogo, do terapeuta, né, que ele consiga, um terapeuta ocupacional, fazer esse trabalho considerando aquilo que são os limites, porque uma hiperestimulação, uma falta de estimulação, a questão de cuidar o cheiro, né? Então, às vezes a família fala assim, olha, ele sente tem muita sensibilidade olfatória, mas a gente está fazendo ele se acostumar. Então, como que você processa essa informação e como que você acaba colocando isso? Olha, são receptores. Você não vai mudar a expressão dos receptores, você tem que criar o ambiente que diminui. Então, essa parte, você que é profissional que sabe da estratégia, né, vai conseguir colocar isso em prática de uma forma muito mais intensa. Então, eu interpreto e comunico essa informação e ali a gente consegue adequar para propiciar maior qualidade de vida. Uhum. E eu fiquei pensando também, Daiane, que né, você usou o exemplo ali da receita no início, e eu sempre falo, né, no meu perfil que cada um tem que construir sua própria receita, né? E eu acho que você falando aqui, eu fiquei pensando, né, o quanto talvez isso proporciona que, epa, né, eu sou constituído dessa forma, né? Não é porque, eu sou preguiçoso, né? Quando eu, sei lá, me empolguei demais e varei a noite lendo um livro, criando um projeto e depois, eu tô muito cansado, né? Então, acho que isso traz explicações, né? E talvez razões e talvez fatos, né, concretos ali de como esse cérebro, de como, né, todo esse sistema funciona até para tanto o paciente, né? Eu fiquei pensando aqui tanto, né, para ele perceber e confrontar talvez as próprias crenças, né, que ele criou sobre ele mesmo, da forma que ele funciona, mas eu fiquei pensando também o quanto orienta esse caminho de intervenções, né? Seja psicológicas, né? Seja ali de reabilitação, quando necessário. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, se a gente pega lá a seletividade, né? Às vezes o trabalho ali vai ser a dessensibilização daquele alimento, né? Mas é uma coisa muito além, né? Sim. E às vezes o quanto saber dessa informação torna esse processo, né, ali de criar a própria receita desse paciente, né, da forma que ele funciona, e o quanto isso vai gerando, né, o autoconhecimento, para ele atender as próprias necessidades na terapia do esquema, né, que é a minha formação, a gente usa muito o termo, né, atendimento das necessidades emocionais, né, ali de cada paciente, que é eu saber o que eu preciso e eu ir em busca disso que eu preciso, né, seja me aproximar de coisas, seja me afastar de outras coisas também, né? Então, é mais ou menos isso, acho, né, que você também falou ali pra gente. E uma das coisas, quando você fala assim, a pessoa percebe isso, que ela tem uma energia alta, ela vai, faz, daí dá aquela baixa. Quantos pacientes vêm ou com um diagnóstico de bipolaridade ou de Burden, e daí você tem que tratar, porque aquilo é o teu problema que precisa do medicamento, né? Então, esse conhecimento, esse entender a forma como você funciona porque muitas pessoas precisam de uma medicação, porque é uma regulação, né? Às vezes até é um processo, mas o quanto essa definição do normal, né? Que essa definição de curva, por que que eu preciso? Então, assim, ela é uma pessoa que ela está fora realmente da curva em relação às suas características, e ela vai ter que tomar um medicamento para ficar normal, né? Então, o olhar para entender a sua receita e começar a colocar no lugar. Então, quando chega aqui para ajustar a medicação, eu sempre falo, então vamos entender do processo, porque mais do que um nome, porque o nosso cérebro ele não trabalha dentro dos manuais diagnósticos, né? Então, ele trabalha da forma que ele é, e aí nós tentamos colocar isso dentro de blocos, porque nós somos, né, dualistas, então a gente precisa de um nome para aquela condição. Mas essa questão, vamos entender como que você funciona para saber se essa medicação, né, ela é necessária, em que dose ela é necessária, de que forma que isso vai acontecer. Porque nessa forma Tetris, né, do superdotado se adequar sempre, às vezes a medicação entra como uma rota
para tentar colocar ele dentro do bloco do que é o normal, né? Então, a normalização de pessoas que são diferentes pode causar mais efeitos colaterais do que o que realmente seria o efeito da terapia medicamentosa. Uhum. Então, esse processo que você fala, né, na terapia, que você coloca esse esquema de entendimento daquilo que é para você, é super importante nesse reconhecimento das nossas condições. Uhum. E eu fiquei pensando aqui também em uma coisa, né? Até eu gosto muito, né, dessas autorrevelações, porque às vezes, né, a gente está falando uma coisa aqui, mas a gente nem sabe, né, as pessoas que vão estar assistindo e vão estar acompanhando. E às vezes eu sinto assim que muitos pacientes que eu atendo e até, né, compartilho algo mais pessoal também, que há uma culpa, né, ali por trás e não estar, tá, mas eu já fui no psiquiatra, já fui no neurologista e continua do mesmo jeito, né, não tá melhorando, parece que tá piorando, né, tá dando um efeito rebote aqui, então às vezes isso, e eu vejo até assim de pacientes que eu já acompanhei, que às vezes isso gera tantas distorções cognitivas sobre eles mesmos, né? Tá vendo? Né? Eu sou um problema, tá vendo? Né? Eu não tenho jeito mesmo. Distorções cognitivas muito autodepreciativas, né? De culpa, da própria autoexigência, da autocobrança, né? Por ter que melhorar, porque tá tomando aquela medicação. E, de fato, às vezes o cérebro funciona totalmente diferente, né? Por uma rota totalmente diferente que de fato, aquela medicação não vai ajudar, né? Só vai piorar, né? Sim, E aí sim. o efeito colateral, eu acho que uma coisa muito frequente, né? A gente não fala tanto desses efeitos colaterais, né? Das medicações que gera. Eu, particularmente, Daiane, eu passei por algumas medicações ali para tratamento da insônia, né? Porque nos meus períodos criativos, que eu estava lá desenvolvendo a minha dissertação do mestrado, que eu estava criando projetos e fazendo coisas e criando histórias. Chegava de noite, eu deitava, não conseguia dormir, né? Por quê? Porque meu cérebro estava bombardeando de ideias, né? E isso dificultava iniciar o sono, e quando eu iniciava, eu não conseguia manter o sono, né? Eu acordava ali depois de 2, 3 horas, eu acordava, ai, pensei numa outra Era coisa, vou aquele colocar. sono de exaustão, né? Você exauria, mas assim, o teu cérebro não tinha parado, ele exauriu, daí você conseguia um pouquinho de energia, você voltava. E voltava com todo vapor. Nossa, pensei nessa ideia, vou colocar esse trecho, vou colocar isso aqui, né? E o quanto, assim, demorou muito tempo para, né, mais de 2, 3 anos para eu conseguir ajustar, de fato, né, algo que fizesse bem para mim, né, ali. Então, claro, né, que não foi uma alternativa mais, assim, farmacológica, né? Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes vai levar tempo também para fazer todas essas tentativas, né? E o que você está trazendo aqui para a gente é como se tem um jeito de já saber isso antes, né? E talvez não sofrer tanto ao longo de todo esse caminho, né? Porque eu lembro que teve uma medicação que eu acabei tomando ali, que eu acordava assim, meu Deus, parecia que eu tinha tomado todas no dia anterior, de tanta ressaca que eu tinha, sabe? Minha cabeça parecia que ficava assim de manhã. Então, eu vejo que às vezes é muito difícil lidar com esses efeitos colaterais, né, para os adultos Sim. superdotados. Eu vejo mais isso nos adultos do que nas crianças, né? Essa parte do uso da medicação acaba vindo, né? Muitas pessoas vão buscar pela ansiedade e o sono, são as duas principais queixas, né, que levam aí à busca da medicação. E como nós somos diferentes, nós, né, não é só por fora que é diferente, por dentro, né, metabolicamente, a gente acaba tendo nosso fígado, né, hepática, primeiramente, nós temos uma família de enzimas que são as CYPs, então as CYPs fazem essa metabolização do medicamento. Então, essa parte da medicação, nós temos, quando entra no nosso organismo, eu gosto sempre, quando eu vou falar isso da metabolização hepática, de usar o exemplo do café. Tem pessoas que tomam um cafezinho e aquele café vai passar o efeito muito rápido. E tem gente que toma um café, dá gastrite, acelera, não consegue dormir. Essas pessoas respondem diferente porque o metabolismo delas é diferente. Tem gente que é degrada bem rápido, passou o efeito.
Tem o normal, não é nem rápido, nem. E tem aquele que vai dar efeito colateral, que é o coração, né? Toma um café, fica mais ansioso, fica com o estômago. A medicação, ela passa pela essa mesma rota. Tem gente que vai responder ok, tem uns que vai passar muito rápido, não vai fazer o efeito que deveria, e em outras pessoas vai ficar fazendo efeito colateral. Isso é uma rota, né? Então, existe uma outra forma que é a questão de como que nosso cérebro, o que que ele precisa, né? Então, quando eu te dei o exemplo da ansiedade, aquela ansiedade de ausência, às vezes, é uma degradação muito rápida do neurotransmissor, às vezes é o excesso do neurotransmissor. Então, as medicações vão em rotas diferentes. E quando eu faço o teste, eu entendo da receita da pessoa qual é a medicação que é necessária. Uma das coisas que é muito comum, Poli, é que assim, os medicamentos, por exemplo, de inibidores da recaptação da serotonina, eles fazem você recaptar mais esse neurotransmissor. Só que se a pessoa não produz, como que vai recaptar? Então, se você usou esses teus neurotransmissores o dia todo quando você estava lá fazendo o teu projeto, na hora de ter melatonina para dormir, faltava. Então, como que a gente consegue equilibrar isso de uma forma mais natural? Daí, até compartilhando um pouco do que você falou sobre a questão de adequação, né, de a gente se entender, eu tive, agora voltando e revisitando os meus processos, porque ao mesmo tempo que eu gostava muito de ler aqueles artigos que eram do meu interesse, a vida acadêmica em si, quando eu fiz o meu mestrado, que era em genética de drosófilas, eu pensava assim, eu não quero passar minha vida estudando só isso. Assim, eu cheguei numa crise existencial para fazer o mestrado. Porque como que uma pessoa tem que escolher só uma área na vida? Então, assim, eu sempre me sentia. Eu vi que o ambiente acadêmico eu podia estudar, né? Eu podia suprir aquele meu desejo do conhecimento, mas lá dentro eu me sentia um patinho feio, porque saber só de uma coisa para mim era muito angustiante, sabe? Assim, era um negócio de as pessoas olharem o meu currículo e pensar assim, meu Deus, que pessoa indecisa. Então, assim, aquilo que no meio universitário, né, uma pessoa sabe muito sobre uma coisa só, também, então, eu pensava assim, mas qual que é o meu lugar? Como que pode isso, né? O ambiente que era para ser um ambiente que eu gosto não me adequo, eu não tenho esse espaço, não, né? E a gente acaba tendo isso em dimensão profissional, pessoal, das interações. E esse reconhecimento de como nós funcionamos de uma forma integral, né? Tanto a nossa parte psicológica, social, profissional e genética, né? Que aqui eu trago essa parte da genética porque eu sou apaixonada por isso, né? De ajudar as pessoas a entenderem as suas receitas para fornecer os ingredientes e moldar, porque né, se eu tenho esses hiperfocos e passo a noite acordada, como que eu vejo muito isso quando eu passo o cronotipo, né? Então a gente tem cronotipos diferentes. Se você é noturna, você vai render mais à noite. E isso é o teu relógio biológico, você não produz melatonina antes. Como que uma pessoa assim vive profissionalmente? Porque o horário é o horário comercial, né? Então, quando a gente olha uma pessoa superdotada, que ela tem esse funcionamento diferenciado e a sociedade, né? Como que nós conseguimos trazer qualidade e trazer essa informação a favor daquilo que é o que você falou da pessoa construir as suas receitas, né? Ela olhar, entender e manter ali um equilíbrio de uma forma sustentável, né? Porque o equilíbrio total a gente não, né? Faz parte da vida. A gente está o tempo todo nos equilibrando nas inúmeras situações que existem. Mas o autoconhecimento, né, é essa verdade que nos liberta, entender quem nós somos. E eu fiquei pensando aqui, daí, numa coisa, em relação, né, eu acho que tem aumentado muito, assim, os casos mais de esgotamento psicológico, de burnout, né, de ansiedades refratárias, né, que já passaram ali por muitos, né, médicos ou tratamentos, ou passou por muitos já terapeutas, né, que o autoconhecimento também não foi só, né, ali uma variável que conseguiu ajudar esse indivíduo a lidar com essa ansiedade, né? Então eu vejo eles, né, muito ansiosos, casos depressivos também crônicos, né? Às vezes ali que vem da infância, da adolescência, que se estende lá até o final da vida adulta.
E isso também a gente consegue identificar, né? Você consegue também pegar informações, né, a respeito tanto disso, né, desses quadros depressivos. Isso aparece de uma forma diferente quando você faz o mapeamento ou não? No mapeamento, essa propensão à ansiedade, à depressão, elas são características que também vão estar sinalizadas, né? E aí a busca pelo equilíbrio, porque geralmente ele vai pegar rotas de neurotransmissores onde você tem essa propensão aumentada. Então a gente consegue trabalhar nesse sentido também. Uhum, Porque uma das coisas que geralmente é importante para o próprio psiquiatra, que geralmente ele quer saber essa informação, uma pessoa que tem bipolaridade, existem genes específicos na bipolaridade que ou tem uma função imune ou é mitocondrial. uhum, Agora, um efeito que fica parecido com a bipolaridade é quando a pessoa tem a montanha-russa de neurotransmissor. Então, ele mimetiza uma bipolaridade, mas na verdade é a alteração desses neurotransmissores. E daí, quando eu olho para as características que você falou, dessa ansiedade, da depressão, às vezes eu tenho isso como uma característica que veio pelo fator ambiental e as rotas de neurodivergência são uma, e às vezes soma a rota da neurodivergência com uma propensão aumentada à ansiedade. Então, eu consigo distinguir isso, e aí isso ajuda no processo de abordagem. Então, hoje, por exemplo, atendi uma paciente que, assim, a propensão dela não era uma paciente com altas habilidades, né? Mas ela falou que ela era muito perfeccionista e também com algumas seletividades. E quando eu fui olhar a parte genética, tanto para aqueles genes que são mais comuns no perfeccionismo ou para aqueles genes que eram deusfresia, ela não compartilhava de nenhum. Então, isso já vai ajudar no processo de entender como que tem que trabalhar esse comportamento como algo muito mais ambiental do que propriamente uma característica de propensão genética. uhum. E você falou, né, da sua curiosidade agora, minha cabeça tá assim, ó, a minha curiosidade está despertada por querer conhecer outras áreas aí, né? E eu fiquei Sim. aqui, Daiane, uma outra coisa, né, que eu acho que também seria importante, né? Aqui no podcast a gente tem contado, né, várias histórias, a gente tem trabalhado com uma superdotação, né, que é vivida no cotidiano, né, por pessoas que possuem essa condição que a gente sabe, né, que por mais que tenham ali todas as habilidades, as potencialidades, tem muitas dificuldades, né, que esse indivíduo ele enfrenta no seu dia a dia por questão sensorial, pela intensidade emocional, por, né, incompreensão das suas características ou, né, por invalidação desse contexto, né, em relação às suas próprias características, que é o que você falou, né? A gente tem que estar nessa norma. Se eu aprendo mais rápido e fico em tédio na escola, o que que eu vou fazer nesse período que eu estou em tédio na escola, né? Se eu sou uma criança que tenho crises de raiva quando eu vou tomar banho, né? E essa crise de raiva começou com uma dificuldade ali de lidar com a frustração, de parar o videogame para ir tomar banho, e depois virou uma crise gigantesca onde toda a família está brigando por causa dessa, né? Por causa de tomar banho. Então, eu vejo que às vezes muitas dificuldades, né, que esse indivíduo experimenta ou vivencia ao longo da vida, né, também são dificuldades que se perpetuam, né, ali ao longo da vida daquela própria pessoa, mas são dificuldades, né, que também às vezes estão presentes, né, de forma singular, como a gente já falou aqui em vários momentos, em todos, né, que compartilham da mesma condição também. E dessas características, né, assim, mais comportamentais, né, o que que quando você recebeu, né, esse diagnóstico, tem uma, não sei se você conhece aquele livro, O Vazio, da Ana Lenas, é um livro infantil, é um livro bem bonitinho, conta a Não, história da menina Júlia, né, que ela sente um vazio e o livro ele tem um buraquinho. E aí vai contando, né, que ela começa a tentar tampar aquele buraco com comida, com um monte de coisa. E é uma saga. Ela fica o livro inteiro tentando encontrar esse buraco, alguma coisa que tampe aquele buraco, né, que responda aquela pergunta que ela tem. E quando você falou, né, ai, eu, né, que a sua amiga, né, a profissional que estava acompanhando aí de perto te disse isso, eu lembrei desse trecho do livro
ela escuta uma voz e ela fala assim, né, que diz ali para ela, olhe para dentro de você. E aí no desenho, ela olha para dentro dela, tem várias camadinhas dentro dela. E aí ela olha e fala assim, dentro de mim, né? Então, o que que eu pensei aqui, né? Que características tuas, né? Que são de superdotação, mas que você percebeu só depois, né? Que não é só teu, mas que compartilha, né? Por ter aí essa condição de altas habilidades, né? Que talvez seu filho também tenha aí essa característica, né? E retroalimente, né? Esse sistema familiar com essa característica. Eu acho que o que você trouxe no início é muito comum, né? Eu não identificar que eu sou superdotado, porque todo mundo é assim, todo mundo é igual, todo mundo é curioso, todo mundo é altamente determinado, todo mundo se engaja com tarefa, né? Então, muitas vezes, todo mundo funciona da mesma forma, né? Nesse sistema familiar. Então, por isso que às vezes é, tem esse questionamento, mas será, né? Será que eu sou mesmo? Porque todo mundo é igual. Olha, meu irmão também é assim, meu pai é assim, né? E às vezes todo mundo da família é superdotado também, né? Sim, é uma questão que eu sempre pensava assim, eu sou uma pessoa muito esforçada, né? Eu achava para conseguir assimilar as coisas, para aprender, eu sempre, né, a parte da faculdade mesmo, e aí, para mim, essa característica do aprendizado das coisas era porque era correspondente ao meu esforço e à minha dedicação, né? E depois, quando eu paro e olho para isso, né, e entendo que aquele gosto, aquela vontade, aquele embrenhar-me nas coisas, né, já era uma questão, né, porque assim, hoje o meu menino, ele me pergunta tudo, né, tudo, tudo. E eu lembro que eu perguntava para minha mãe. E várias vezes ela dizia assim: Isso não é coisa que fica perguntando, né? Então, hoje eu olho nele super curioso e da intensidade, assim, ele hoje ele pede para a gente tirar foto das coisas. Ele fala assim: vamos tirar uma foto para relatar esse momento. Mas eu percebo dos olhinhos dele assim que parece que ele quer eternizar porque ele está sendo visceral na vivência, sabe? Então ele vive aquela alegria daquele momento e de repente ele já passa para aquela, né, a emoção de cada uma das coisas. E eu olho, assim, de lembrar da minha infância, eu lembro de coisas da infância que as pessoas dizem, nossa, mas como que você lembra? Você tinha 3 aninhos quando isso aconteceu. Mas para mim ficou marcado aquilo da intensidade que eu vivia aqueles momentos e os cheiros. Eu associo o cheiro com as coisas, então eu vou falar assim, isso daqui tem o cheiro de tal lugar, né? As percepções sensoriais ali de ou alguém mastigando perto de mim, eu já sei quase o que que a pessoa está comendo, porque aquele barulho e isso geralmente ficava com uma pessoa implicante, muito implicante, né? E como você falou de me achar culpada, me achava culpada por perceber demais a luz, eu me achava culpada por perceber os cheiros, porque assim, parece que foi você que escolheu ser super sensível com as coisas, né? E, e depois, uma das coisas que acontece que é diferente, né, do meu filho, mas como característica, eu amava ir para a escola, né? Eu gostava muito de ir para a escola pelo conhecimento. E ele acha a escola muito, ele fala assim, a escola é muito infantil. Aham. E daí você, né, agora, né, teve vários dos processos, eu perguntava por que que você não quer? Porque ele não queria, não gostava, ele quer sempre esse desafio da criatividade. E quando eu olho para ele assim e vejo aquela sede, aquela vontade de saber as coisas e ao mesmo tempo, né, algumas coisas que desestimulam ele de perder esse estímulo de chegar no tédio muito rápido, é, eu lembro que no meu olhar para minha trajetória para ser cientista, né, porque eu sempre dizia que queria ser cientista porque eu queria investigar as coisas. E eu já ia fazendo umas experiências de misturar amorinhas diferentes para ver coloração, algumas coisas assim que fugiam do padrão infantil, né? Para as minhas brincadeiras. Esse criativo, assim, esse ser construtivo, que depois na avaliação dele, né, ele tem essas altas habilidades criativo-construtivo, mas para mim fez muito sentido na minha construção da minha história, da minha trajetória acadêmica também. É o que que eu buscava e o que que eu encontrava na academia.
E as alergias, as sensibilidades, tudo isso foi fazendo uma releitura, né? E você começa a fazer essa releitura como um processo que eu entendo que do meu processo eu ainda não terminei, sabe? Tem muitas coisas assim, e eu, assim como o teste genético, então você foi, né, vai vir fazer o teu teste, né? Tô te esperando. Tô Você vai querendo ver que muito. eu Com vou certeza. falar. Eu vou falar das tuas características cognitivas, eu vou falar das tuas características nutricionais, das físicas, vai ser assim, de toda, né, a tua constituição inteira. Não tem como a gente aplicar e mudar de um dia para o outro, né? É uma vida, você viveu até agora conhecendo e eu vou te apresentar muitas coisas. E eu entendo que esse processo de assimilação, ele também, eu estou em processo, porque o processo tem consistência, né? Então, eu visito cada um desses momentos, eu trabalho, aceito. Então, a questão das sensibilidades foi o primeiro, né? De perceber e entender isso. E foi libertador, porque daí, né, eu tirei um aspecto de culpa sobre isso. Depois foi de entender minha dinâmica de pensamento e de, como você citou, de eu olhar que eu era tão dispersa, mas isso não era uma dispersão, né, de fato de todas as coisas, eu integrava o conhecimento e essa é uma característica funcional minha. E, e daí vem aquilo da intensidade, né? Então, eu pensava, por que que eu vivo tão intensamente todas as coisas? E isso é uma coisa que agora tá, é isso que está no meu processo. Né? Depois eu vou vivenciando os outros. Mas como eu comentei para você, uma das coisas que foi muito importante, impactante, foi a maternidade. Porque, assim, viver a maternidade, para mim, eu vivi em toda a intensidade e eu tinha uma criança muito exigente. Então, quando o Felipe nasceu, ele já era ele, né? Então, é, aquele momento que eu estava lidando comigo na maternidade, e ter uma criança que era toda ela ali já, né, na minha convivência, foi um processo que hoje eu revisitar, entendendo a condição, ela me traz assim, sabe assim, eu respiro pensando, então o processo foi assim, porque realmente havia uma neurodivergência ali, né? Havia umas condições, porque eu me culpava pensando assim, eu sou muito agitada, eu sou muito ansiosa, então o Felipe deve ser assim por conta, ele não dorme porque eu sou uma pessoa inquieta, então eu tenho que ser uma pessoa mais tranquila, porque provavelmente com você também é assim, né, Poli? As pessoas olham e falam assim, nossa, como você é calma. Elas olham assim e pensam, meu Deus, que tranquilidade. Ninguém imagina que a gente está tentando ser tranquilo por fora para acalmar a intensidade que está lá dentro, porque é tudo muito intenso. Então, eu estava ali pensando, né, eu tenho que viver essa maternidade com mais tranquilidade para ele ser tranquilo. E agora eu revisito aquele momento e eu entendo que era assim, né? E agora daqui para frente, como que eu vou viver essa nossa característica dessa intensidade de vivência de cada um dos processos? Então, a avaliação hoje e a leitura do que passou, ela ilumina também o que eu pretendo para a vivência futuramente. E eu estava lembrando aqui, Daiane, que uma coisa ali que você trouxe, né, justamente desse autoconhecimento, e eu vejo que, por exemplo, eu fui identificada também, né, recentemente, é, e demorou, né, 20 e poucos anos aí para eu ser identificada. Então, eu vejo assim que muitas vezes a gente até nem se deu conta daquele processo, né? E eu, por exemplo, bem recente, né, semana passada e retrasada, que eu estava na terapia, e aí, de repente, eu me deparei com o insight que eu sou uma adulta com a sincronia. E aí, né, nunca tinha pensado, né, parado. Claro que eu vejo isso todo dia no consultório, vejo as crianças, vejo meus pacientes, né, mas o olhar para a gente muitas vezes, né? A gente também pensar que talvez nada, né, do que a gente estava buscando ali estava respondendo aqueles questionamentos e que, né, compreender essa sincronia naquilo ali que eu estava como uma questão, né, que me gerava uma sobrecarga, me gerava um estresse, é,
foi algo que eu precisei ter todo esse conhecimento, né, para eu dar nome né, para essa característica minha. Então, eu vejo também que muitas vezes os superdotados é, recém-identificados, eles saem numa correria, né? Eu quero saber tudo, então, sobre superdotação, eu quero aprender tudo, eu quero fazer todas as coisas sobre superdotação. E às vezes, por mais que a gente aprenda, tenha conhecimento, e acho que isso é muito importante que a gente saiba, né? E que a gente leia as teorias que explicam, né, como esse funcionamento aí ele acontece, eu acho que na realidade, na prática, né, às vezes a gente precisa viver algumas experiências para a gente se dar conta de algumas coisas, né, de alguns comportamentos ou, né, da sensibilidade ou, né, de características ali mais assim, por exemplo, o senso de justiça. E uma coisa também que você falou que me lembrou que quando eu era criança, né, eu sempre fui muito quietinha, em todos os contextos, sabe? Eu entrava muda e saía calada, só se alguém conversasse comigo ou puxasse assunto. Eu sempre fui das duplas, né? Me funcionava com uma amiga, com uma pessoa que estava ali naquele lugar que eu estava. Nunca fui extrovertida de chegar e comunicar e tal. Sempre fui muito quietinha. E é exatamente isso que você falou. Parecia que eu estava quietinha por fora, mas dentro da minha cabeça eu estava, meu Deus, por que que ele está falando isso? Nossa, que chato isso, e não sei o que, e não sei o que lá, né? E muitas vezes as pessoas, né, trouxeram isso, nossa, você tem uma expressão facial de séria, porque eu tava assim, pensando tanto dentro da minha cabeça, né, que isso refletia ali a minha expressão facial. E e eu vejo, né, que claro que tem vários perfis, né? Tem os extrovertidos, tem os introvertidos, né? Dentro tem os que têm ali o senso mais de liderança, que gostam, né, de estar nesse lugar de liderança. Eu vejo que eu tinha esse perfil, né? Mas em cada atividade, por exemplo, quando era algo do meu interesse, na faculdade de psicologia, né? Ah, era um trabalho, tinha que criar um negócio. Nossa, eu pegava aquilo ali e saía correndo com aquela ideia, né? Pegava e tinha essa característica de liderança. Mas quando eu estava numa festa, quando eu estava interagindo com os outros, não, né? Eu estava ali com outra característica. Então eu vejo que demora um tempo, às vezes, né? Para a gente ir pegando e olhando com cuidado, olhando com carinho para nossa história, né? Tanto para a gente voltar e se validar, né? Eu acho que muitos adultos superdotados hoje têm uma dificuldade de fazer esse retorno porque viveram coisas difíceis, coisas dolorosas, né? Por exemplo, né? Um superdotado que não foi, né, acolhido ali na escola, né? Que ele, toda vez que ele levantava a mão para perguntar, todo mundo tirava sarro, ou todo mundo falava, ai, mais uma vez vem o fulano com as suas perguntas, né? Ou que Sim, foi punido de alguma forma, ou foi exposto de alguma forma. Eu vejo que às vezes é muito doloroso fazer esse retorno, né? De voltar à minha infância, de voltar, né, à minha adolescência para ver o que que aconteceu lá, que impacta talvez, né, nas minhas crenças, no meu modo de personalidade, nas minhas esquivas, nos meus isolamentos de hoje, né? Eu vejo que às vezes é um processo que é doloroso, que é difícil de ser feito individual, né? Por isso que eu acho que os terapeutas, eles são grandes companheiros dos superdotados, né? Porque aham, ajudam nessa caminhada de retornar, né? Eu vou retornar para lá, mas eu não vou retornar sozinha, né? sim, Para me ferir isso é de novo, importante. né? Eu vou retornar com alguém que possa me ajudar, que possa me amparar, que possa me acolher, né? E eu vejo que, Sim, estou falando de terapeutas, né? Mas pode ser qualquer pessoa ali que está nesse lugar, né, de reparentalização, né, fazendo esse processo, mas com o intuito de cuidar, né, com o intuito de compreender, de validar, né, esse funcionamento e não fazer o contrário, né, não expor mais, não, né, invalidar mais tudo que já muitas vezes uma vida inteira foi invalidada, né, das suas próprias sim. características. Tem aqui dois pontos que você falou que eu gostaria de, quando você disse assim, eu também era assim, que eu ia, me expressava, eu falava quando era alguma coisa do meu interesse, e daí, de repente alguma pessoa se aproximava, e só que daí quando eu mudava de cenário, que era no recreio, por exemplo, eu já não era mais, eu era aquela pessoa que ficava ali quietinha,
E assim, eu sempre, uma das coisas que era, me chamava a minha atenção, porque se eu chego no ambiente, eu já fico imaginando quanto tempo levou para fazer, como que foi feito, que material que foi usado. E daí, assim, as pessoas dizem, isso não é normal, as pessoas não ficam se preocupando com tudo isso, esse teu pensamento. Só que daí eu estava ali pensando naquelas coisas e eu não socializava. E daí, quando você começa assim, as pessoas se aproximam de você e se afastam. Então você começa a pensar, meu Deus, como eu sou chata, né? Aquilo de você não entender muito desse funcionamento, porque tem horas que você consegue ter liderança, expressão, e de repente você, né, fica ali. Então, isso impacta muito realmente nas nossas relações, né? Para quem é desse jeito, tem pessoas que são diferentes. E quando você fala do terapeuta, uma das coisas que foi nessa construção. Então, eu comecei a atender as pessoas para fazer a passar isso do teste genético, né, essas informações relativas ao mapeamento, e eu percebi que não dava para a pessoa sair ali sem o acompanhamento do terapeuta para isso também, né? O ideal seriam muitas, né, um número suficiente de sessões, mas hoje dentro do pacote para você fazer o mapeamento tem uma consulta pelo menos com o terapeuta. Porque você vai ter ali alguém que você sabe que se tiver algum momento que você precise, né, o terapeuta, ele entendeu também das suas informações genéticas. Porque essa questão de você tomar todo esse conhecimento e não ter alguém para te acompanhar é muito difícil, né? Então, hoje aqui de clínica, eu já passo esse encaminhamento. Quem fez o mapeamento vai com o Dr. Jefferson, que é a pessoa que hoje, né, eu comunico para entender. E daí depois, se a pessoa vai continuar o acompanhamento terapêutico, se ele tem um outro terapeuta, também tem essa comunicação para que ele vá a partir desse conhecimento genético também do seu paciente. E eu acho que isso é muito importante, né, Daiane? O que que eu vou fazer com essa informação, né? Você falou aqui vários pontos, né, desse bem-estar, da busca, né, por uma qualidade de vida. E eu vejo que hoje o que mais as pessoas procuram, né, não só os superdotados, mas as pessoas procuram muito isso, né? Uma qualidade de vida. Eu quero dormir melhor, eu quero me alimentar melhor, eu quero fazer atividade física, eu quero ter bem-estar, eu quero ter energia, né? O superdotado fala, porque ele tá Sim, cansado demais, né, de ter corrido ali uma maratona para atingir os seus objetivos, né, sua carreira. Então, eu acho que e a gente, né, tem uma cultura aí da produtividade e aí, né, tem um cenário perfeito, né, para o superdotado se esgotar, se cansar, né, e não cuidar de si mesmo, porque eu sempre vejo, né, como várias características que eu falei para você inicialmente, né, e estou pontuando aqui também, por exemplo, podem ser uma faca de dois gumes, né, o hiperfoco, ao mesmo tempo que ele me proporciona ter um grande conhecimento, né, e aprender e passar horas ali, e criar alguma coisa muito impactante, né, para a sociedade, uma teoria, um artigo, né? Eu esqueço de comer, eu esqueço de ir ao banheiro, né? Eu esqueço de me alimentar de forma adequada. Então, eu vejo que cada vez mais a gente precisa falar de coisas básicas, né? De sono, de alimentação, de cuidados adequados de saúde, até de autocuidado, às vezes, né? Para os adultos, porque eu sinto também que até tem um conceito, né, da terapia do esquema, que é o protetor autoaliviador, né? Eu vejo que o superdotado, ele acaba utilizando muito como uma fuga essa estratégia, né, de se autoaliviar indo para essas partes mais assim acadêmicas, né? Então, eu vou ficar, tô super curioso, eu vou ficar a tarde inteira lendo esse livro, né? E aí eu me esqueço que eu tinha que fazer atividade física, né? Eu vou ficar o final de sim. semana inteiro assistindo essa série, ou vou ficar, né, 12 horas trabalhando, né, ali, me esqueço da família, me esqueço do meu filho, me esqueço de um monte de coisa, né? Então, eu acho que várias características levam, né, a essa vontade de conhecer, de aprender, mas na fase adulta eu vejo que tem muitos impactos, né, hoje de adultos mais adoecidos mesmo, por de fato, né, ter essa dificuldade de ter essa receita, né, de o que que eu preciso, né, para me conectar comigo mesmo, o que que eu preciso para me divertir, o que que eu preciso para descansar, né? Eu vejo muitos superdotados que não descansam, dormindo, né? Que se descansam criando, produzindo, pintando, fazendo crochê,
né, fazendo outras coisas que ajudam ele a descansar né, se conectar com ele mesmo, do que de fato as receitas impostas, né, ali para Sim. todo mundo. Uhum. Isso é um fato, é uma coisa bem importante, porque acabou que qualidade de vida virou um pacote de venda também, né? Então você compra a qualidade de vida empacotadinha, assim, e cada pessoa é diferente, e falar de qualidade de vida é específico, é personalizado, né? Uhum. Sim, com certeza. E como que, né, para a gente finalizar aqui, Daiane, como que as pessoas, né, podem te achar? O mapeamento é algo que, né, as pessoas precisam ir até você, dá para fazer, né, por uma outra via, né? Tem como fazer aí de forma online, você enviando, né, para as pessoas os materiais? Como que é feito, né? E como que as pessoas podem te achar? Onde que fica o seu consultório, né, para a gente também saber? Então, eu moro na cidade de Guarapuava, no Paraná, né? Bem no centro-oeste do Paraná. E o atendimento, né, eu atendo o Brasil todo, na forma online, e Uhum. fora do Brasil também é possível enviar o kit, então vai chegar um kitzinho, e nesse kit tem a coleta do material genético é feito pela saliva. Então você vai pegar o cotonetezinho, a empresa manda o pacotinho para você colocar de volta no correio, e aí tem um tempo, que é de aproximadamente 45 dias para sair o resultado chega para mim, eu faço toda a avaliação e daí eu faço a reconsulta onde eu vou passar essas informações, né? E aí eu vou comunicar e vou ter o diálogo também com os profissionais que fazem o atendimento daquela pessoa para estar informando sobre o seu resultado. Daí o agendamento, eu acho que uma forma bem prática, né? É compartilhar meu contato do Instagram, que Uhum. aí as pessoas já podem seguir, acompanhar, tem uns videozinhos lá do que é o mapeamento, será que é para mim e como que são os processos. Então, é doutora Daiane Simão, então arroba doutora Daiane Simão, e aí por lá já, se a pessoa mandar um oi para mim, vai ter um link que cai direto no WhatsApp da clínica também. Uhum. Que legal. E eu vou deixar aqui para vocês também, pessoal, o link, né, direto que direciona vocês para o Instagram da doutora. Então eu vou deixar ali, daí já fica mais fácil. Só clicar aqui no comentário não, na descrição desse vídeo que você vai ser direcionado. Para aqueles, né, que ficaram com dúvidas, querem perguntar alguma coisa para a gente, pode deixar aqui também seu comentário, né, que assim que possível a gente tenta responder, né, na medida do possível, né. Eu acho que é isso, Daiane. Queria te agradecer, né, por estar aqui com a gente, compartilhando, né, aspectos muito singulares aí da sua história, do seu trabalho, né, coisas muito ricas. Acho que e tudo aqui foi muito importante, né, tanto para a gente entender da riqueza e das peculiaridades da superdotação, quanto também para a gente, né, perceber o quanto cada vez que eu ouço um superdotado falando sobre as suas próprias características, é como se é exatamente o que você falou do seu filho, né? Quando ele está lá curioso, né, e sente nas vísceras. Eu sinto nas vísceras, né, essa vontade por querer conhecer mais e querer aprender mais sobre isso, né? E é muito bom ter pessoas, né, que compartilham dessa condição aqui falando, né, com propriedade aí sobre coisas que vivem no dia a dia mesmo. Obrigada por ter topado e estar Eu aqui fico muito comigo. feliz com o convite, né, por poder partilhar e aprender contigo aqui também. Então, Imagina. agradeço também todos que estão, né, assistindo a gente aqui, acompanhando, e eu espero ali as participações também. Sim. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Daiane. Eu acho, né, que a gente vai finalizar aqui então o vídeo, tá bom? Tá Obrigadão. bom. Um beijo para você. Obrigada. Um Tchau, beijo, tchau, gente. gente. Tchau, Beijo. tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.